Olá, eu sou Fernanda Bono, juíza federal substituta da Primeira Vara Federal da Subseção de Guarapuava. Estou aqui desde dezembro de 2011 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fatos que marcaram a história da subseção desde a sua instalação. Até o ano de 2019, a Primeira Vara Federal de Guarapuava tinha competência para processar e julgar processos criminais, inclusive do Tribunal do Júri. E por essa razão, eu como juíza substituta da vara, tive a oportunidade de presidir os dois primeiros julgamentos do Tribunal do Júri que aconteceram na subseção judiciária de Guarapuava e que provavelmente serão os dois únicos a serem realizados aqui, porque a subseção deixou de ter uma vara com competência criminal a partir de 2019. As duas sessões foram realizadas no ano de 2016, elas haviam sido marcadas para o mesmo mês de julho, mas uma delas precisou ser redesignada para o mês seguinte, porque um dos réus compareceu sem advogado. O primeiro era um julgamento que envolvia 3 réus, envolvia um roubo a uma agência de correios de uma cidade da subseção e uma tentativa de homicídio em decorrência de disparos que foram efetuados contra os policiais militares durante a fuga dos réus. O julgamento transcorreu normalmente, foram ouvidas em plenário as vítimas e testemunhas, e no final os jurados decidiram por desclassificar o crime doloso contra a vida, no caso as tentativas de homicídio, entendendo que não havia ali a intenção de tirar a vida das vítimas, e foi proferida a sentença condenando os réus, então, na sequência, por disparos de arma de fogo e pelos roubos que eles praticaram. O segundo júri, então, aconteceu no mês de agosto, e nesse caso eram 2 réus e estavam sendo processados por tentativa de homicídio de 2 agentes da Polícia Rodoviária Federal, além de crimes de tráfico internacional de drogas e de munições. Neste caso, uma das vítimas foi ouvida em plenário presencialmente e a outra vítima e as outras testemunhas foram ouvidas por videoconferência. O que na época era uma novidade, embora hoje seja a nossa rotina, o nosso dia a dia, as videoconferências, na época era uma novidade. As vítimas, então essa vítima e essas testemunhas foram ouvidas por videoconferência e ao final os jurados decidiram por condenar um dos réus pelas tentativas de homicídio e pelos outros 2 delitos, relativo às drogas e às munições, e absolveu o outro réu da tentativa de homicídio, só condenar pelos delitos de drogas e munições. Tudo transcorreu normalmente durante os 2 júris, nós não tivemos incidentes, todos se trataram de forma muito respeitosa. E no final, os 2 julgamentos foram mantidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No segundo houve apenas uma pequena alteração que ensejou na desclassificação do delito relativo às munições. Mas os julgamentos foram mantidos, e os processos já foram definitivamente julgados, os 2 processos. Um dos fatos havia acontecido em 2015, ele foi julgado praticamente 1 ano depois, encerrado, com o julgamento pelo Tribunal do Júri 1 ano depois, e o outro havia acontecido em 2014 e foi encerrado também ali com o julgamento em 2016. O mais interessante é que aqui em Guarapuava a gente não tinha a estrutura do Tribunal do Júri, um plenário do Tribunal do Júri e o material necessário para se fazer o julgamento pelo Tribunal do Júri. Então foi necessário organizar tudo, se adaptou o auditório da subseção
para transformá-lo em plenário do Tribunal do Júri, com espaço para jurados, juízes, a Procurador da República, defensores, réus, testemunhas, públicos, servidores, segurança. Então, se fez uma adaptação, se transformou o auditório da subseção em um plenário do Tribunal do Júri, se providenciou equipamento de videoconferência no local, se providenciou material para gravar os depoimentos, se providenciou refeições para aqueles que não podiam deixar o local, como os jurados, os réus, o pessoal que estava participando de toda a organização do julgamento. Então foi um trabalho diferente, foi um trabalho muito interessante, que foi muito bem feito, que fez com que os servidores aprendessem bastante, todos nós aprendemos bastante, porque não era uma coisa do nosso dia a dia, eram dois processos diferentes, situações diferentes, e que nós tivemos a oportunidade de participar. E tudo funcionou muito bem, tudo transcorreu normalmente e todos estavam de parabéns, e ficou evidenciado na oportunidade a excelência dos servidores da Justiça Federal, em especial os da primeira vara daqui de Guarapuava, da CEMAN, do SEAJA, que conseguiram providenciar toda essa organização e possibilitar que esses julgamentos se dessem nesse tempo em que se deu e que funcionassem e resultassem em uma jurisdição bem prestada para a sociedade. Então era isso que eu tinha para contar sobre a história de Guarapuava. São dois fatos, né? Dois julgamentos marcantes, diferentes, e que foram provavelmente os dois únicos júris a serem realizados aqui na subseção, e de que eu tive a oportunidade então de participar.